E o outro assunto que a gente vai comentar hoje é sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O que é o TOC? Ele é caracterizado por obsessões, compulsões ou as duas. As obsessões são as ideias ou imagens ou impulsos persistentes para realizar alguma coisa. Exemplo: preciso verificar se eu desliguei o fogo 3 vezes. E as compulsões são alguns anseios que ficaram contidos e aí geram uma grande ansiedade. Essas obsessões e compulsões, elas geram principalmente angústia e causam grande estresse e também dificuldade nas atividades diárias, sejam elas na escola ou na sociedade. Essas obsessões, por exemplo, são preocupações ou medos com um perigo. Até deixei um exemplo: contrair uma doença fatal, pecar e ir para o inferno. E as compulsões são os atos intencionais e voluntários. Por exemplo, realizar uma atividade várias vezes. Lavar a mão para evitar doenças, ou é, verificar se eu fechei a porta 5 vezes, porque se eu não verificar, o ladrão vai entrar e vai roubar minha casa. Os sintomas mais comuns nas crianças: mãos vermelhas e com escoriações, ou seja, feridas, porque a criança quer lavar toda hora a mão porque ela tem medo de contrair alguma coisa. Ficar muito tempo no banheiro. As tarefas executadas, elas são feitas muito lentamente, porque ela não admite nenhum erro. Por exemplo, se a letra está um pouquinho acima da linha, ela já quer refazer a atividade inteira. Quando ela executa uma leitura, ela quer fazer essa leitura sem nenhum erro, respeitando vírgulas e pontos. Então, isso gera uma compulsão. Permanência, corrigir muitas vezes a tarefa escolar, que é isso que eu falei, porque ela não admite os erros, porque isso a torna compulsiva pelo acerto. Quando ela vai se envolver com o estranho, ela tem algum comportamento estranho, por exemplo, ao fechar a porta que eu comentei, mastigar o alimento, por exemplo, 40 vezes, porque senão vai acontecer tal coisa. Então, eles sempre têm essa compulsão porque eles acham que vai acontecer alguma coisa se ele não fizer. Ah, eu vou ter que contar até 50 para evitar que o vovô morra. Ou eu tenho que. E se isso não é realizado, elas ficam extremamente irritadas, preocupadas e ansiosas. Então, esse é o maior problema do toque, porque ele acaba gerando uma ansiedade. Outro sintoma comum é que elas fazem perguntas tediosas, ou seja, perguntas do tipo: ah, você acha que eu estou com febre? Você acha que vai ter uma chuva hoje? O dia está ensolarado? Você acha que a gente vai se atrasar, sendo que não tem compromisso? Então, isso que é caracterizado pelo toque. O toque, o tratamento dele é feito, o diagnóstico, na verdade, é feito por uma avaliação clínica, exatamente como as crises de ansiedade e o transtorno pós-estresse. É necessário que a gente fique atento a esses sintomas para conseguir fazer um diagnóstico preciso, porque pode ser um transtorno de ansiedade e a gente esteja fazendo um diagnóstico errado do toque da criança. O toque nas crianças, ele é mais perceptível do que a ansiedade, porque a gente consegue ver que a criança fica extremamente nervosa se ela não consegue, por exemplo, eu tenho que contar até 10 antes do semáforo abrir. Quem nunca fez isso? Mas se isso não acontece, ela fica extremamente estressada, ela fica ansiosa. E isso às vezes gera mais sintomas. Ela pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter dor de cabeça. O tratamento ele é feito através de terapia, igual os outros, e a gente mostrar para a criança que se ela não conseguir executar a atividade, não acarretará em maiores problemas, que não vai ninguém morrer, que a casa não vai pegar fogo se eu não verificar a porta e assim por diante.